Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Ademário Oliveira, de Cubatão. Prazer tê-lo aqui, Ademário. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Aproveito aqui cumprimentando toda a sua mesa aqui hoje, aqui, muito rica, né? Cumprimentando aqui o escritor César Romão, a Suzy, né? Personal trainer, especialista em ciências contábeis, e o doutor Yoshimichi, né? Diretor da Affinity Tecnologia e Informações. E também, principalmente, aos telespectadores da AltV, né? Que são assíduos aqui do seu programa. Agora eu posso dizer que você é vereador, mas é um negócio interessante. É pré-candidato? Pré-candidato, inclusive o termo pré-candidato para uma exigência legal, né? Você afirma que é candidato da multa, né? Mas pré-candidato a prefeito na cidade de Cubatão. Prefeito? Sim. Então está encerrando o mandato de vereador e partindo para uma nova proposta. E alçando os voos mais altos aí, mas a gente está tentando combinar com o povo lá. Maravilha. Também conosco, escritor, palestrante César Romão. Que bom tê-lo aqui, César. O prazer é meu. Eu tenho por você um grande carinho, temos uma grande amizade, você fez parte da minha carreira. Você é muito gentil. É uma pessoa que, no início da minha carreira, a gente não esquece as pessoas que auxiliam no início, né? Porque eu abri a minha carreira aqui no Brasil, em mais 50 países, na picareta, com a ajuda dos amigos, né? E você foi uma das pessoas que, quando a Semente de Deus foi lançada, em 1991, abriu as portas e auxiliou na divulgação do livro. E hoje eu estou deixando em suas mãos a edição comemorativa dos 25 anos de sucesso do livro A Semente de Deus aqui no Brasil. São poucos livros que permanecem durante tanto tempo nas livrarias à disposição do público. A Semente de Deus está há 25 anos dentro das livrarias do Brasil. Maravilha. Quer dizer que faz 25 anos que eu entrevistei pela primeira vez? Exatamente. O livro ainda era uma capinha amarelinha. Mas o livro não mudou, o livro não houve atualização. É o mesmo livro. Às vezes a gente muda a capa, o público acredita que houve uma mudança no livro, mas é só para destacar essa vitória do livro desses 25 anos, ocupando as prateleiras das livrarias do Brasil. Também conosco, Yoshimichi Matsusaki. Pronunciei corretamente, Yoshimichi? Perfeitamente. Se não pronunciei, errei de novo. Né? Ótimo. Você é presidente da Affinity Tecnologia? Exatamente. É isso. O que é Affinity Tecnologia? A Finet, ela é uma empresa que faz integração, né, de processos, né, automação de processos. Então, hoje, nós somos uma empresa que conecta mais de 20 mil empresas. Hoje, dependendo se a gente contabilizar por CNPJ, a gente está falando de mais de 50 mil. Né? E essas empresas, elas conversam entre si automaticamente, né? Automatizando todos os processos hoje que são realizados manualmente, né? Eliminando aspectos de riscos de segurança. Esse mundo de internet, né, que tem todos esses problemas, nós estamos presentes dando soluções para diversas empresas no mercado nacional e internacional. Também conosco, Suzy Gonçalves. Tudo bem, Suzy? Tudo ótimo. Como é ser palestrante, Suzy? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui, falando meu idioma, estando no meu país. E também um programa que eu sempre acompanho pela internet, dos países que eu moro, claro, eu sou sua fã. Adoro as suas entrevistas. E o programa que é muito democrático, eu acho muito legal isso. E, bom, ser palestrante, para mim, vai muito mais além, sabe? É a minha missão de vida mesmo. É o que eu encontrei, o que me dá paixão para fazer e para ajudar as pessoas também. Que bom. Onde são os países que você nos assiste? Bom, atualmente eu te assisto de Hong Kong, né?
Mas já vi seus programas de Londres, por exemplo, da Inglaterra, Croácia, onde tem internet, estamos acompanhando o seu programa. Que maravilha. Não deixe de nos acompanhar, por favor. E hoje, melhor ainda, participando. Essa é a manchete que chama a atenção de todos. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal pedido de prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador Romero Jucá, do deputado Eduardo Cunha e do ex-presidente José Sarney. A base tem relação com gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que sugerem uma trama para atrapalhar as investigações do esquema de corrupção da Petrobras. Caso será analisado pelo ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo. Ademário, Yoshimite, Suzy, César Romão. Esta é a notícia que surpreendeu a todos. Pedido de prisão, Renan Cunha, Sarney e Jucá. Pode ser contigo? Eu não sei se é tanta surpresa assim, né? Porque o pedido sim, não é? Pelo andar da carruagem. Essa semana ainda a gente comentou com alguns amigos, pô, Romão, e aí se tiver eleição direta, é bom que não tenha eleição ainda, é bom que essa queima continue, que a justiça continue atuando, e seja quem for, doa quem doer, eu acho que a justiça tem que prevalecer, e o último que sair fecha a porta. Eu não acredito que nós possamos continuar no Brasil com esse índice de corrupção, com esse índice de disparate pelo povo, vindo de pessoas que deveriam prezar pelo povo. Então, se a justiça assim o fizer, que o faça e doa a quem doer, seja ex-presidente, seja presidente do Senado. Eu acho que ninguém está acima da lei aqui no Brasil. Aliás, é uma coisa que muitos deles sempre acharam, né, que estavam acima da lei, que eles eram a lei. O conceito deles é esse, né? A impunidade, o que é lamentável. E tomara que essa Lava Jato vá realmente até o fundo desse poço e possa limpar esse país de uma vez por todas, porque o Moro disse certa vez numa palestra que eu assisti dele, foi muito interessante, ele falou, olha, nós podemos varrer para... a frase dele foi exatamente essa. Nós podemos varrer para debaixo do tapete e sermos vítimas disso nas futuras gerações, ou podemos resolver isto agora e construir um Brasil melhor. Então, eu acho que é o momento da gente fazer um país muito melhor. Demário, Schmidt. Quando a gente fala sobre aspecto de corrupção, a gente fala sobre todos esses escândalos que estão acontecendo aí, né, que saem no noticiário, é muito triste, né? Porque a gente vê e vem à tona coisas que nós já temos conhecimento, né? E o lado bom de todo esse fenômeno é que o Brasil, como sendo um organismo, ele está começando a criar anticorpos, né? Então a gente está, na verdade, sofrendo um pouco, está acamado, por assim dizer. Talvez a gente vamos talvez até para a UTI durante um período, mas o importante é que o organismo ele está eliminando, né, coisas ruins, né? Então a gente está passando num processo bastante lento, gradativo, mas acho que no final de tudo isso vai demorar um pouquinho, acredito eu, mas a gente tem um Brasil novo, renovado. Mas acho que mais do que a gente enxergar para um corrupto, por um político e enxergar a corrupção lá, acho que tem um momento assim de introspecção de cada brasileiro, né, de cada cidadão, o quanto nós também não alimentamos, né, essa estrutura de corrupção. É muito fácil falar de corrupção que acontece na Câmara, na Assembleia, mas até que ponto no nosso cotidiano nós estamos buscando também essa integridade, né? Esse momento de autocrítica é um momento bastante importante, porque é isso que construiu, é o tijolinho dessa corrupção gigantesca, desse castelo de corrupção que foi construído, né? Suzy, qual é quando você disse agora que nos acompanha em diferentes pontos do país, né, qual é a tua reação quando se identifica como brasileiro ou a reação das outras pessoas? Bom, como uma cidadã brasileira e com muito orgulho, eu acompanho os noticiários e vejo o que está acontecendo. O Brasil, lá fora, ele tem uma imagem política muito feia, né? Vamos dizer assim. Nós não temos mais credibilidade, as pessoas não confiam, né, no nosso governo. E comparando com o que acontece na China, né, os chineses abafam muito, né? Você não vê o que está acontecendo agora.
Em Hong Kong é a mesma coisa. Porque... Lá é um regime de exceção absoluto. Exatamente. Então, eles tentam cobrir todos os casos, por exemplo, de violência, esses casos de estupro que acontece aqui e que está sendo mais exposto, as mulheres já estão lutando, estão aparecendo. Lá não. Lá é tudo por debaixo do pano mesmo. Foi criada uma lei em 2015 do abuso sexual de pessoas do mesmo sexo, mas para o masculino é proibido. Foi proibido, mas agora, 2015. Entendeu? Então, quanto ao Brasil, poxa, eu acho muito legal isso, porque está acontecendo, sabe? Está aparecendo as coisas. Então, você não se sente impune, né? Dificilmente acontecia isso no passado, porque tudo era uma corrupção, mas está acontecendo. Então, tem uma esperança, e é isso que é legal. Para todos os brasileiros que vivem fora, que sofrem, porque querem estar aqui, mas por algum motivo não podem estar. Então, assim, a gente acompanha, sim, e vê e luta para a votação do impeachment, por exemplo. Eu acordei 3 horas da manhã, porque eu queria ver, eu queria acompanhar. Um a um, foram quantos votos? Mais de 300 votos, e eu estava ali. Né? Então, assim, tenho esperança e eu tenho certeza que o Brasil vai melhorar. É como o Yoshimitsu falou, né? E deu até uma esperança no que ele falou, porque é muito legal, sabe? Tá havendo uma reação e vamos conseguir, tenho certeza. Demário, você ficou para o fim porque é o único com mandato e realmente político em exercício. Zé, a última vez que vim aqui, a mesa estava muito mais com segmento, né, político, né? Tava o secretário de Estado, Floriano Pedro, estava o promotor de justiça, Blatt. Agora a mesa hoje está eclética, né? Você está do lado do escritor, de uma personal trainer, de um empresário. Mas a minha observação sobre esse tema é assim, bem pragmático. Não tem 2 pesos e 2 medidas. Né? O mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? A expressão popular que cai muito bem aqui para esse momento. Se ontem o PT, né, estava no governo central e uma escuta, né, do filho de Cerveró pediram a prisão do senador Delcídio, eu acho que hoje trocou-se o governo, mas os modus operandi são os mesmos, né? Claro, dentro do segmento da Operação Lava Jato. Você tem o ex-ministro, né, o Jucá, você tem o Sarney e você tem o presidente do Senado, Renan. E claramente, né, o que nós acompanhamos na televisão, as escutas, para mim, obviamente, na minha leitura, não estou sendo aqui colocando, né, juízo de valor, mas a prática foi a mesma que aconteceu no governo anterior. Né? Então, mas não dá para você, de repente, prender um senador do PT naquela ocasião, e acho que agora, como passa por esse momento de fortalecimento das instituições, o STF tem todas as ferramentas aí para sair fortalecido como instituição, né? Porque eu acho que, obviamente, casos análogos, eu não acredito que o STF, eu acredito veementemente que esse pedido do Procurador-Geral Janot deva ser acatado pelo STF. É uma percepção minha, como instituição STF, acho que o momento é oportuno aí de passar essa segurança para os brasileiros, né? Porque hoje as instituições passam muito mais credibilidade, as instituições estabelecidas, até mesmo do que os agentes políticos, né? Você é vereador em uma das cidades mais importantes deste país, que é Cubatão, dos polos mais importantes que nós temos neste país. E quando você se anuncia como político lá, qual é a reação? Ainda ficam bravos? Sim, é uma cidade hoje que passa por um momento peculiar, né? Uma cidade polo-industrial, é a cidade mais rica das 9 que compõem a região metropolitana da Baixada Santista. Porém, né, você tem essa riqueza do polo, mas não se traduz em bem-estar social. É a cidade que cultiva os piores índices, né, desde o IDH, a mortalidade infantil, índice altíssimo de AIDS. Por incrível que pareça, nesses últimos 7 anos do governo do PT, todos esses índices pioraram. Não tem um apontamento que você possa dizer assim, olha, o governo vai ser o governo que vai pegar a cidade com índices positivos e vai entregar pior do que quando pegou. E fui eleito vereador pelo PSDB, obviamente, né, premissa do agente político. Quando você ganha as eleições, você executa o seu plano de governo, você acompanha, né, a quem você apoiou a execução do seu plano de governo. Quando você perde, você fiscaliza o que ganhou. E na condição de fiscal da sociedade, combater a corrupção do governo do PT em Cubatão, temos feito isso com todas as nossas forças, né? Foram 3 CPIs presididas, 27 representações no Ministério Público, onde 11 viraram inquéritos civis, 3
pedidos de investigação eleitoral, já num pleito, né, na reeleição, onde 2 foram acatados. A prefeita foi cassada na Justiça Eleitoral, foi cassada no Tribunal Regional Eleitoral e governa por uma liminar, estranhamente, há 2 anos e 7 meses, essa liminar não é julgada no TSE. Foi cassada, mas continua no exercício? Foi cassada na Justiça Eleitoral, no TRE, o processo subiu para o TSE, ela pediu, né, a suspensão da decisão do TRE, que é o Tribunal de Instância Inferior. No primeiro momento, o ministro deu, depois suspendeu, voltou atrás, revogou a sua própria decisão e a manteve no poder. Claro, a gente com a mente fértil, né, de repente naquele órgão, né, ministerial, a gente obviamente não pode fazer apontamentos aqui, mas nos causa muita estranheza o órgão judiciário, né, porque já saiu da esfera da fiscalização do legislativo, né, que nos coube, nós fizemos, mas ela está há 2 anos e meio governando por uma liminar no TSA e o processo não anda. É uma coisa absurda. Outro assunto em pauta, ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó, disse que há uma falácia a afirmação de Dilma Rousseff de que só aprovou a compra da refinaria de Pasadena porque não sabia de regras lesivas à estatal. Em 2014, Dilma culpou o ex-diretor pela compra que causou prejuízo de quase US$1 bilhão à empresa. Ela me pegou no jogo, Ela me jogou no fogo para se livrar, pois estava em época de eleição e tinha que arrumar um Cristo. Esta é a afirmação do Cerveró quando acusa a presidente Dilma, né, acusa diretamente sobre... Naqueles mais puristas eu teria que ter dito Pasadena, né? Mas... O PT, toda vez que é acusado, toda vez que é descoberto ao longo desse tempo, é sempre inocente, alguém é culpado. O eu não sabia já vem desde o primeiro mandato do Lula, né? Quando foi descoberto o mensalão, aquelas coisas todas que o Dirceu fazia debaixo do andar do Lula. Eu nunca esqueço disso, acho que o povo brasileiro também não. E ele diz, fui traído, eu não sabia, como se isso o eximisse da culpa. Isso é mais ou menos como crime. Crime é crime. Ah, matou o irmão, matou a tia, mas é crime. Mas era meu pai. Mas é crime. Crime é crime. E o PT tem essa tática, né, de sempre transferir a culpa. Então, eles usam isso. Inclusive, se você participar aí de reuniões aí mais secretas do PT, eles têm até táticas para usar isso, né? Fazer, eu não sei e a culpa é do outro. Eu não sei e a culpa é do outro. Quer dizer, é um refrão praticamente do partido. Mas eu fico feliz que tudo isso esteja vindo à tona. Eu acho que nós temos ainda muito trabalho, porque ainda falta Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil. A Lava Jato não chegou lá ainda, ou já chegou e a gente não tem notícia ainda disso. Né? Correios. Então é bom que isso aconteça. E olha, o último que sair fecha a porta. E a gente começa de novo, não tem problema, o povo não vai achar ruim se tiver que começar de novo um novo Brasil. Não. Ademar, você fez referência em instantes sobre esse fato. Essa é uma prática, né, que não sabia, né, como colocou. E, obviamente, naquele momento, né, com a economia bem, a sociedade não processou muito bem, fez de conta, né? Estava tudo bem, tanto que o ex-presidente se reelegeu, né? Agora, a conjuntura de dizer eu não sabia na atual crise que nós vivemos já não colou tão bem e eles apostaram na mesma tática, né? Ademar, essa semana, o Bun Lai, vocês chegaram a ouvir a declaração dele, pedindo ao Moro exatamente assim, Excelência, eu peço que Vossa Excelência seja piedoso, porque eu tenho muitos problemas. Tem cabimento, né, um cidadão que está sendo executado, é a técnica deles, né, pedindo clemência na sentença para o juiz Sérgio Moro, porque ele tem muitos problemas. Eu acho que isso daí reflete bem a tática de todos eles. Né? E não foi só, acho que acompanhei pelo menos uns 5, né? Pediram desculpa ao Brasil, se demonstraram arrependidos. É claro, não sou eu aqui que vou, né,
julgá-lo e condená-lo. É fácil, né? Agora, peraí, o correto é não precisar pessoas pedir desculpa. Quantas pessoas morreram que estavam na ponta, né? Não peça desculpa, construa em hospitais e escolas tudo que eles tiraram do Brasil, devolve em benefício ao povo. Agora, estava vendo o tema do livro, né, do Romão, né? E, obviamente a sua fala é muito suave aqui, a gente já passa uma harmonia aqui na mesa, né, pelo seu espírito, né, pelo seu fim espiritual. Você fez uma matéria esses dias dizendo assim, olha, é fictício, né, o universo, o que eles roubam, você pega assim, quantificar, né, é psicológico, né, porque o cara está com 60, 70 anos, ele não sabe nem um montante, ele é uma obsessão pela prática, ele não consegue mensurar o que aquilo vai ter de reflexo na sua própria vida, né? Essa ganância, essa sede, né? E agora, quando é pego, cai a ficha de que o mundo acabou. Os caras, olha, eu estou sentindo prazer em ir na padaria comprar pão. Um dia desses, um ex-condenado do Petrolão falou assim, olha, eu tô vivendo cada minuto. Foi o tema do Zé aqui no início, né? Nos bastidores, falando do tempo, né? E o cara falou assim, olha, eu tenho prazer agora de viver cada minuto. Eu valorizo ir na padaria, um abraço na minha esposa, nos meus netos. É uma coisa lastimável, né? Romão, por que você disse que no Brasil não tem crise? O Brasil, ele é um país em crescimento. A única crise que eu vejo no Brasil é a crise moral. É essa que a gente tem que vencer. Porque o brasileiro continua trabalhando, o brasileiro continua atuando, continua sendo empreendedor. O povo brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo. O que nos abala? É essa crise moral. É só isso. O Brasil, quando vencer essa crise moral, espero que não esteja muito longe disso, o Brasil entrará para uma colocação mundial invejável. 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 Até agora não entrou porque os nossos políticos não deixaram. Os ladrões não deixaram, né? Os corruptos não deixaram. Porque eu acho que o político, quando ele tem essa atividade junto à corrupção, nem merece ser chamado de político. Né? É um corrupto. É alguém que está sobrepujando a lei, sobrepujando a justiça. E eu acredito que o Brasil tem que trabalhar para resolver essa crise moral, que é o que está acontecendo agora, né? É uma solução de crise moral. A gente está vendo a crise moral surgir, está vendo solução. E o que um povo mais gosta e mais quer para o seu país, qualquer povo, é justiça. Um aspecto, na verdade, que quando a gente fala sobre gestão, aquisição, né, de Passadina, o maior problema, assim, é a dificuldade ou erros de gestão, um processo de aprendizado, né, em qualquer profissional, em qualquer área, faz parte do próprio existir, né? Nós erramos, né? Mas então, se na tua empresa houvesse um erro desse, estava todo mundo na rua. Não, nesse caso é absurdo, né? Mas o problema maior, quando por exemplo... Quando você fala de empresa, você é empresário. Sim. Não, se alguém comete 10% desse erro... Não, só para concluir. Assim, que aqui, na verdade, não é um erro, né? Sim. Porque uma coisa é você chegar e olhar para um mercado, por exemplo, o Brasil, e falar, a gente tem que investir em energia, vamos fazer investimento nisso, naquilo. E existe algum erro, mas a intenção é positiva. Existe um propósito de realizar uma necessidade do povo brasileiro e você vai fazer isso. O que está acontecendo hoje, em função desse desvio ético-moral, na verdade, assim, o Brasil não precisaria disso, não precisaria estar adquirindo, então é criada uma iniciativa só com um motivo para gerar o desvio. Então, como o Romão disse, realmente é um desvio moral, um desvio ético. Então, não é uma incapacidade de gestão, né? Então, para o Brasil, na verdade, pelas habilidades que o povo brasileiro tem, pelo nosso histórico, a gente é um país muito criativo. A gente consegue superar diversas crises, a gente já passou por muita coisa. Então, essa capacidade, essa criatividade, ela é muito boa, mas se não tiver um ambiente moral propício, o que acontece? Essa criatividade também é utilizada para o mal. Então, você cria esquemas, você sabe como... abrir um terminal de banco, como, sabe, você vai criando essa criatividade para o lado negativo, né? Então, a base moral, na verdade, ela é o início de tudo, né? Tudo. Bom, eles falaram quase tudo, né? Eu acho, assim, que o Brasil tem tudo, né, para a gente poder seguir em frente, mas é legal, o pessoal está acordando, as pessoas estão acordando, né? E, por exemplo, teve um caso até que o César comentou agora, que essa pessoa pediu desculpas, falaram que tem problemas.
No Japão, não sei se as pessoas já ouviram falar, mas quando existe um problema político lá, a primeira coisa que eles fazem é pedir desculpas. Isso é a metade do caminho salvo para o problema deles, até para a política. Então, o Brasil vai muito mais além disso, né? Olha, como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zica Fialho, supervisora de marketing da FIPESP. Boa tarde, Zica. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, vamos falar sobre a unidade de lazer FIPESP de Campos do Jordão, que abre a segunda temporada do Festival de Inverno da unidade. Zilka, quando será essa abertura de nova temporada? Será agora em junho, no sábado, dia 18. A unidade de Campos do Jordão foi escolhida para esse programa pioneiro por motivos óbvios. A cidade inteira é movida a concertos na época do inverno. A ideia veio da nossa coordenadoria de eventos e a diretoria executiva apoiou. E em junho de 2015, os associados e convidados foram surpreendidos com o primeiro recital clássico de piano e violino na unidade de Campos. Como você disse, Zilka, uma apresentação surpresa. E qual a reação dos hóspedes? Eles ficaram encantados. Eu ouso dizer que não se ouvia sequer uma agulha cair no chão. Até as crianças presentes, elas se comportaram à altura. Daí a decisão da diretoria estender o festival na unidade agora para todos os anos, durante os meses do inverno. E para este ano nós já temos convidado o maestro Paulo de Tarso, de São José do Rio Preto, que vai enriquecer a primeira noite dos associados com uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Zilka, o que você pode dizer do que agora se tornou prata da casa? Olha, eu me lembro de que tudo estava perfeito. A decoração, o piano recém-adquirido, os músicos convidados, a emoção dos associados presentes que se mostravam apaixonados por esse estilo de música em concerto. O presidente da entidade, o Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira, se deslocou até a unidade de Campos do Jordão para a abertura do evento e para torná-lo oficial no calendário da unidade. Trata-se de uma inovação, uma experiência que espero que seja um sucesso. O que a gente pretende é, aproveitando a motivação dos eventos da época na cidade de Campos, fazer aqui, em nossa unidade, o próprio festival. Por ser a primeira tentativa, valeu. Quem sabe podemos até organizar um mini conjunto com o violino, disse o presidente, emocionado durante a abertura do recital em 2015. Olha, é importante dizer que a unidade de lazer de Campos do Jordão ganhou um piano black 1/4 de cauda Fritz Dobert, para que, com seu som, eleve a alma dos associados nas noites de inverno, justamente quando os recitais se tornam mais constantes. E para mais informações, acesse o nosso site www.afepesp.org.br. Você também pode fazer a sua reserva para a unidade de Campos do Jordão, utilizando o sistema Flex Reserva. Zilka Fialho, eu agradeço a tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá,
Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. No Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Conosco hoje, vereador por Cubatão, Ademário Oliveira, o presidente da Finet Tecnologia, Yoshimichi Matsusaki, a palestrante Suzy Gonçalves e o escritor, palestrante César Romão. Romão, aproveitando, nos teus livros você fala sobre a força do dinheiro e você cita exemplos de pessoas que levam notas na carteira. Então, quando eu vi pela primeira vez isso, eu imagino aquelas pessoas que guardam dólar. Então, guardar o dólar é fácil, o cara não vai gastar uma nota de $1 aqui no Brasil, né? Mas você fala exatamente sobre esse conceito. Por que isso? A força do dinheiro guardado. Falar em dinheiro, né, é uma coisa muito difícil. Sim. No Brasil. As pessoas, na minha opinião, têm uma ideia equivocada. Eu, pessoalmente, vejo o dinheiro como uma energia. É uma energia super transformadora. Aliás, o primeiro dinheiro do mundo foi o dárico do rei Dário, né, que fez a primeira moeda, porque antes desta moeda do dárico as pessoas só trocavam coisas. Aí ele estabelece um valor, um peso, uma medida, era só escampo. O dinheiro, ele é uma super energia. Por quê? Porque é com ele que você movimenta tudo na vida. Ah, mas o dinheiro compra avião, mas também constrói hospital. Ah, mas o dinheiro compra um Mercedes, mas também constrói escola. Então, ele é uma energia que as pessoas precisam saber administrar. A vida, ela vai te dar sempre mais do mesmo. Então, se você andar com a sua carteira vazia, ela vai estar sempre vazia. Ó, a vida vai te dar sempre mais do mesmo. Não tem importância, não precisa ser dólar. Pode colocar lá uma notinha lá de real. Quando você coloca isso, né, de guardar o dinheiro, as pessoas, uma nota de R$10 é mais fácil de ser gasta, né?
Agora, uma nota de $2, sempre, já falei isso contigo, né? Quem guarda uma nota de $2 vai chamar dinheiro, não vai gastar os $2. Até porque há uma teoria conspiratória, né, sobre a nota de $1, que ela é estritamente cabalística, construída em cima de uma ordem maçônica. Então ela tem símbolos que são cabalísticos, eternos e energéticos. Não vai dar tempo de falar todos, mas, por exemplo, a pirâmide é cortada para demonstrar o infinito, que essa nota chegaria ao infinito. Por isso tira-se o vértice da pirâmide e essa nota seria vigiada por Deus, que é o olho que tudo vê, que está em cima da pirâmide. Eu acho que eles acertaram. Eu acho que eles acertaram, porque qualquer lugar do mundo que você vá, né, você encontra ali o dólar. Mas, resumindo, a vida vai te dar sempre mais do mesmo. Cuidado com o mesmo que você está gerando na sua vida. Quer dizer que se eu conseguir guardar na minha carteira uma nota de R$100, eu terei mais de... É a simbologia, é a proximidade. É isso que eu gostaria de É a simbologia. Não é que esses R$100 vai virar R$1.000 na sua carteira. É a simbologia. Nós temos que estar perto daquilo que queremos da vida. Então, se você quer ser escritor, esteja perto de escritores. Se você quer ser político, né, esteja perto de políticos, entre na política, vivencie a política. As pessoas querem as coisas, mas elas não se envolvem no universo que elas querem frequentar. Então, se você quiser frequentar algum universo, é importante você estar vivenciando esse universo. É importante, se você quer ganhar dinheiro, você ter proximidade com essa energia do dinheiro. Pode até pôr um bilhetinho, esta nota não é para gastar, é para simbolizar que eu estou próximo do dinheiro. E se eu colocar um vale lá? Vale R$100. Tá vendo como o brasileiro é criativo? Você acha que tem crise? Olha só. Essa eu nunca tinha ouvido, viu, Zé Copé? Nem em Hong Kong, né, Silvia? Não, lá é cartão de crédito, viu? Sim. Não, mas eu acho que esse aspecto, né, do dinheiro, ele não se tornar fim, né, ele se tornar meio, né. Enquanto você falava, eu lembrei de um episódio em que minha filha, passeando com a avó, ela chegou e achou uma nota de R$10. Ela era muito pequena, né. Daí a avó chegou, esse dinheiro e tal, daí falou, não, vamos pegar esse dinheiro, vamos na igreja e vamos fazer, né, a doação, a oferenda. E depois saíram, passearam e tal. O padre falou, agora, lembra aquele 10? Agora eu vou ajudar você, a gente vai comprar, tomar um sorvete e tal. E esse passeio ficou marcado até hoje na cabeça dela. Hoje ela tem quase 19 anos. Qual o sentimento dela, né? Quando ela viu o dinheiro, é meu, né? Daí o diálogo com a avó, assim, o que você vai fazer com o dinheiro? Ah, não sei. E o diálogo foi, vamos tomar um sorvete, vamos fazer isso. Então, o objetivo não é o dinheiro, né? O que você vai fazer da sua vida com ele, né? E ela lembrava naquela época R$10, que eu achei muito dinheiro, né? E hoje, ontem, conversando sobre isso, falou, R$10 não dá nem para almoçar, né? E naquela época ela se sentiu milionária, né? Então, e o que sobrou de experiência, na verdade, não foi os R$10, né? Todo episódio ao redor desse fato, né? É verdade. Tem até um caso, uma pesquisa que eu fiz em Hong Kong, e que as pessoas, todos os bens materiais que elas querem, elas exteriorizam, no caso, por exemplo, as lojas, eles colocam tudo lá fora. Comida, colocam um barquinho, um carrinho de plástico, alguma coisa aqui, para poder mostrar, é isso que eles querem. Então, você dá aquilo e você recebe aquilo em troca. Como é fazer palestras lá fora? É maravilhoso, né? Porque eu faço em português para a comunidade brasileira, que é muito grande. O brasileiro é maravilhoso, que tem em todo lugar. É um povo muito versátil e muito caloroso. Então, quando eu faço em português, eu me sinto em casa. Faço em inglês também, né? Porque eu não falo muito chinês, é só o básico. Já aprendeu o mandarim? O Chun trouxe Ni hao ma, xixê, coisas básicas. O Chun trouxe como é que chama o livro do Chun, Zenilda, que ele trouxe aqui? Ele trouxe um manual para se aprender, um livro para se aprender o mandarim. Eu preciso, assim, você precisa se tornar amigos dos chineses, porque eles também são muito... Existe uma barreira muito grande no O idioma deles é uma barreira fantástica. É uma barreira e eles não estão preocupados em fazer amigos. Eles querem fazer partners, sócios. Então, se você tiver alguma coisa para oferecer, você se torna um amigo. Mas você cita um aspecto interessante. No mundo todo, as pessoas querem que você converse no idioma deles.
Só no Brasil é que nós achamos que temos a obrigação de falar o idioma de quem está nos visitando. Como eu me referi aqui ao Pasadena, né? Se eu não falo Pasadena, os caras falam, esse é analfabeto. É analfabeto em inglês, né? Essa é a diferença entre os países asiáticos, mas eu me refiro mais a Hong Kong, porque Japão eu vivi 10 anos lá e fui muito bem acolhida. Amo os japoneses. Mas Hong Kong é diferente, sabe? Eles querem o que é diferente. Então, se você fala inglês, mas com sotaque diferente, você se torna um ponto de referência. Entendeu? Aqui no Brasil, não. O brasileiro é caloroso, o brasileiro quer agradar. Lá, não. Eles querem realmente que você fale inglês, porque, pela colonização britânica, eles têm essa concepção de que é mais importante se você fale o inglês. Então, mesmo com esse sotaque, esse jeitinho brasileiro, a gente acabava fazendo muito sucesso lá. Temário, voltando a Cubatão, urbanização da Vila Esperança, diz que está bem avançada. Tudo a ver aqui a pauta, nós estamos discutindo aqui corrupção, uma Pasadena, tudo relacionado. Hong Kong. Você pega Cubatão... Da Vila Esperança... É uma cidade... Está com esperança? Com esperança. É uma cidade que você tem uma refinaria, eu acho que, se não a única, poucas no país, não me recordo, acho que é uma exceção no país, que você tem uma refinaria e uma siderúrgica. E dentro dessa riqueza do polo, como falei anteriormente, não se traduz em bem-estar social. A Vila Esperança, para vocês terem uma ideia, isso falo dentro dos dados que já pesquisei, 75% da cidade do país tem menos de 20 mil habitantes. A Vila Esperança é um bairro hoje composto por 35 mil pessoas e totalmente alheio de nenhum serviço público. A própria sociedade foi se aterrando os mangues, não tem saneamento básico, as poucas ruas com paralelepípedos, a própria sociedade pega restos e pavimentações de outras ruas, trazem para dentro da comunidade, vão colocando, vão criando uma cidade alheia à participação do poder público. Essa premissa, né, que fica só no campo da premissa, que o administrador, o agente público tem que estar perto daqueles que mais precisam, não é a realidade da nossa cidade. E a gente olha isso com muito pesar. Você imagina uma criança que sai, sua mãe no final de semana, sai para levar os filhos na escola, vai para a igreja, passar um carro dentro de uma poça de lama, toma aquele banho, volta para casa. Um retrocesso, né? Em pleno século XXI, na cidade, no estado de São Paulo, você ter um bairro com 35 mil pessoas, onde você não tem nenhuma participação efetiva do poder público. Você não tem instrumentos, você não tem escolas, não tem creche, não tem saneamento básico, alheio. E agora, recentemente, vocês devem ter acompanhado nos noticiários, a concessionária Eco Rodovias, onde teve um jovem que foi vítima de uma pedra, não sei se se repercutiu aqui na capital, porque Cubatão é uma cidade que o sistema sai, né, cheio de imigrante, passa por dentro, corta. Né? Você não vai para nenhuma cidade do litoral se não passar efetivamente por dentro de Cubatão. E a própria concessionária que passa por dentro, imigrantes passam por dentro desse bairro, Vila Esperança, eles acharam, por alternativa, construir paredões de 6 metros, isolando, né, o apartheid em pleno século XXI. Separa a pobreza e a miséria para garantir não é uma questão de segurança para os usuários? Sim, mas espera ainda, Zé, vamos analisar. É uma concessionária que lucra bilhões, é claro que não quero entrar aqui nessa discussão, mas você tem um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, de 23 milhões, né, que foi fruto da construção da segunda pista, que está sendo objeto de discussão judiciária. Agora, você tem a contrapartida social também. Uma concessionária prefere isolar em torno ali, só perto da imigrantes, eu tenho esses dados, tem em torno de 4 mil famílias. Você tem a metragem da concessionária, 30 para a direita e 30 para a esquerda, que faz parte da metragem de concessão. Não seria mais adequado discutir com a municipalidade, né, a remoção, a construção de conjuntos habitacionais, buscar uma alternativa social, porque com mesmo esse isolamento para garantir a segurança do usuário, os paredões de 5 metros de concreto não foram suficientes para impedir nem os arrastões e nem a morte desse jovem de 20 e poucos anos, vítima de uma pedra, né? A pedra da própria resquícios das obras da concessionária, jogou no para-brisa, atravessou e o jovem foi vítima, foi repercussão em todos os jornais no país inteiro. Digo isso para chamar também um pouco a responsabilidade, né, das empresas, que a responsabilidade social tem que ter, né? Não dá para se viver no isolamento, né? Construir o muro de Berlim e dizer assim, olha, o usuário está, a segurança garantida,
que é uma falsa sensação, Zé. Tanto que os muros já estão construídos e a violência não se estende. E aqueles bairros, uma das maiores polêmicas lá, aqueles bairros na encosta da Serra do Mar. O governo do estado sanou. Em 2007, o então Porque o Mário Covas foi lá, fez aquele cenário todo, tirou as famílias, transferiu, aí na semana seguinte já estava tudo ocupado de novo. Por incrível que pareça, foi um problema que, obviamente, o Mário iniciou lá em 84, foi uma parte dos bairros cotas foram desafetados, que tudo ali era Parque Estadual da Reserva, Parque Estadual Serra do Mar. A Assembleia desafetou e passou para o município. O Serra, então governador, em 2007, iniciou o projeto, fruto, inclusive, de uma sentença judicial, porque, como era de parque, você não poderia deixar as pessoas interagindo. O Estado removeu 20 mil pessoas, extinguindo 8 núcleos periféricos, né? Você vê que extinguiu as cotas, hoje das 20 mil tem em torno de 3 a 4 mil. Este é um problema menor. Menor. O governo do Estado sanou esse problema, no que envolve a Anchieta, né? Que é a pista que desce ali para atender os caminhões. Mas você não vê mais nenhum tipo de violência ali naquela região, fruto dessa intervenção do governo do Estado. Você só vê tudo isso quando você sobrevoa de helicóptero. Assim, pelas rodovias, você não vê nada. Dá aquela sensação que não foram removidas. Isso. À noite, principalmente. Tem uma cidade ali na encosta. Mas hoje, por incrível que pareça, já foram 17 mil pessoas removidas e hoje morando em conjuntos com infraestrutura. Agora, a Vila Esperança, esse bairro, não sei se comporta o tempo, ele... No governo do PT, em 2008, tinham 300 milhões alocados, fruto de recursos do PAC 1 e do PAC 2, em parceria com o governo do Estado, onde construiu 940 apartamentos, que daria-se início ao projeto de urbanização desse bairro. Você acredita que em 8 anos desse governo, Romão, eles abandonaram o projeto, não construíram uma unidade habitacional, não fizeram absolutamente nada e tiveram que devolver quase 200 milhões, o que eles não conseguiram gastar, devolver para o governo federal por falta de habilidade de gestão. Isso dói, né? Por isso que a classe política, infelizmente, né, como você falou, né, não o político, né, o corrupto, né, eu não me incluo nesse rol, mas obviamente que com essas ações contamina toda a cadeia. E o Schmidt, como lidar com 5 gerações no ambiente de trabalho? Acho que esse é um dos desafios, né, da sociedade atual, né, não só o ambiente de trabalho. Porque se a gente pensar numa única geração, existem diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir. E a gente foi vendo ao longo né, da evolução, a forma de pensar, a gente chegou a ter uma época que eram 3 gerações, né? E recentemente tem essas afirmativas, né, de gerações a cada 10 anos, né, em função da forma com que a tecnologia, como a sociedade vem modificando. Mas eu acho que isso não é muito diferente de um ambiente familiar, né, ou de um ambiente mais íntimo, porque o que faz com que um grupo de pessoas estejam unidas, né, é que tenha realmente um objetivo em comum, né? Então, uma busca em comum. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está falando de uma empresa, os valores, né, aquilo que aquela empresa busca, elas estejam realmente alinhadas, indiferente da geração. Então, isso faz com que exista um canal de comunicação, apesar de ter formas diferentes de pensar, né, diferentes até de se manifestar no seu pensamento, aquele objetivo em comum cria um ponto de comunhão, de aliança e de harmonia. Tanto que até existe um ditado japonês que fala assim, você enxerga, né, que você percebe que uma família é uma família de sucesso quando você vê que 3 gerações estão debaixo do mesmo teto, né? Então, quer dizer o quê, né? Que o avô conversa com o filho conversa com o filho, com o neto. Então, aquelas 3 gerações compartilham do mesmo valor, apesar das gerações terem diferentes formas de pensar e agir, né, dentro da sociedade, daquele momento em que ele se vê imerso, né, nesse mundo. Né? O que você anota tanto, César? A escritor é um horror, né? Gosta de escrever tudo. Né? Gosta de escrever tudo. Essa história de geração é interessante, porque a primeira pontuação de gerações no mundo foi feita após a Segunda Guerra, chamada a geração Baby Boomer, que era a geração chamada explosão de nenéns nos Estados Unidos, porque quando acabou a Segunda Guerra, nunca se nasceram tantas pessoas nos Estados Unidos. Daí para frente, aí vieram pontuando as gerações, até chegar, até uns 10 anos atrás, aqui na geração Y, né? Que seriam os jovens que hoje estão aí por volta de 20, 25 anos, que são os jovens que pulam degraus. Eles não têm paciência
eles pulam o degrau, eles entram numa empresa, já querem tomar o seu lugar. O senhor deve passar isso lá na sua empresa. Que cargo você gostaria de ter aqui? O seu, dá licença, que eu quero sentar. Agora nós estamos entrando na geração Z, e outro dia me perguntaram, Romão, mas e aí? E depois da geração Z, o que virá? Eu falei, olha, o alfabeto grego ainda está pela frente, alfa, beta, gama, delta, né? Eu acho que hoje nós temos 2 gerações só, a nossa e a que está chegando. Em casa, eu tenho 3. O meu filho mais velho, tem 30 anos, eu pergunto alguma coisa para ele, ele senta comigo e me explica. O do meio tem 20. Poxa, pai, de novo o senhor vai perguntar isso? Olha, presta atenção, eu só vou explicar uma vez, né? E explica de costa ainda, andando, falando, né? E o menor, que tem 15 anos, eu falo assim, filho, coloca esse aplicativo aqui no meu telefone. Ele fala assim, tá bom, eu ponho. Não, me ensina. Ah, pai, demora muito. Tá aqui o telefone, né? Então, nós estamos numa geração, as gerações estão ficando cada vez mais imediatistas, e eu acho que esse é um grande problema a ser resolvido, porque as pessoas precisam vencer os degraus da vida. Não dá para você pular. Tanto é que hoje a geração que tem o maior índice de desemprego é justamente a geração Y, que é aquela geração que era a esperança, que era a geração que ia mudar o Brasil, e por essa ansiedade deles, eles acabaram se tornando competentes, porém transtornadores. Então, ninguém quer, a pessoa quer alguém competente na sua empresa, mas você não quer alguém que cause estresse, né? O cara que é competente e causa estresse, ele perde o emprego. Mas eu acho que a Suzy também pode falar bastante disso, porque lá na China, as gerações tecnológicas, né, que vem tudo de lá, e a gente acaba usufruindo aqui no Brasil. É tudo informatizado, né? Os seus amigos são virtuais. Você entra nos restaurantes, todo mundo está com isso daqui, não quero fazer a propaganda. Sim, todos. É com celular. É o Facebook, é esse WhatsApp. Mas pode fazer a propaganda, quem sabe eles anunciam aqui no programa, né? Hong Kong, gente, a tecnologia total. Então não existe mais, né, essa coisa calorosa de 1 a 1. É tudo. Mas como motivar? Você faz palestras motivacionais, né? O público que você atinge em Hong Kong. Zancompé, é um público muito misto, muito variado, né? Porque todas as pessoas têm um objetivo. Sim. E como conseguir esse objetivo? Como superar os seus problemas, né? Ninguém tem um problema e acha que seu problema sempre é o maior do mundo. E as pessoas esquecem que toda a solução está aqui dentro. Então, a hora que você conseguir descobrir que tudo que você precisa está aqui dentro, as batalhas estão vencidas. Batalhas, não as guerras, porque acho que a vida é de desafios. Quando você perde os desafios, você para de viver. Uma última colocação para a gente aqui no Brasil, né? A impressão é que os chineses são inacessíveis. A gente tem essa visão, né, pelo menos é a minha, de que o chinês é inacessível. De uns tempos para cá, como diz você, desde que seja partner, eu aceito, né? É a globalização que nós estamos tentando e não estamos continuam inacessíveis por esse aspecto. Exato. Eles continuam inacessíveis. Se não for a sociedade, não me interessa. Porque então tudo vem da China. Então, eles não precisam do ser humano, eles precisam de máquinas. Tem demais. E precisa de pessoas que trabalhem e fazem isso, de sol a sol. Né? Já conseguiu traduzir teus livros na China? Ainda não. Na Rússia? A Rússia, sim, 9 títulos. Sim. São 51 países hoje. Os outros países são fáceis. O idioma russo é o mais... Na Rússia eu me chamo Cesar Pomal. Lá não tem o R, né? Sim. Então eles trocam pelo P. Mas essa coisa da China é interessante. Suzy, eu acho que a China cometeu um grande erro estratégico no passado e está repetindo esse erro hoje. A China resolveu se isolar do mundo e se proteger dos invasores e criou a muralha da China. E no final, depois de 50 anos, a China foi invadida porque os inimigos conseguiam subornar os guardas das muralhas com sandálias. Dava sandália e entrava, né? E quando o imperador percebeu, a muralha já tinha sido invadida, os inimigos já estavam lá dentro. Essa atitude dos chineses hoje, né, de se isolarem com essa história de só quero parceiro, pode ser o mesmo erro do passado. Daqui a pouco as pessoas não querem mais isso, elas vão ver que elas não precisam tanto disso.
os candidatos a presidente nos Estados Unidos, inclusive, estão debatendo esse assunto, porque eles querem que os americanos voltem a ser produtores daquilo que eles consomem. Sim. Então, essa inclusive, é um dos programas. De repente, os países começam a fazer certas coisas e verem que não há tanta necessidade de se consumir como se consomem os produtos chineses. É que Hong Kong, em especial, porque Hong Kong é um país junto com a China, mas que tem duas políticas diferentes. Então, há um interesse muito grande dessa independência de Hong Kong mostrar, porque desde 93, que saiu da Inglaterra e tornou-se independente, então tem 50 anos para poder mostrar para a China que eles podem andar por suas próprias pernas. Então, existe um interesse muito grande de acelerar o crescimento. Para quê? Para que daqui 50 anos, que já vai dar em 2047, me parece, não voltar para as garras da China. Suzy, tem algum endereço que a gente possa te localizar? O palestrante é Suzy Gonçalves Chicota. Chicota, que é japonês também. Sim. Sou descendente de japonês. Bom, as minhas palestras, eu sou muito ouvida por outras emissoras também. E todos os países que eu passei, eu tenho uma comunidade que me escutam, que me ouvem pela minha página do Facebook, que é Suzy Chicota, Suzy com Y, Chicota com CH. E eu me tornei, com as minhas palestras, um ponto de junção de todas essas comunidades internacionais que eu passei. Então, hoje, as pessoas vão estar vendo o nosso programa. Então, quero mandar um super beijo para o pessoal da Croácia, que amo, é o meu segundo país. Hong Kong, para o Japão, e para a Rússia também, né? Para a Rússia também, que eu estive lá por 3 anos. Então, por favor, me acessem na página Suzy Chicota. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Yoshimichi, algum endereço que possa localizá-lo? Hoje, sobre os serviços da empresa, acho que www.finet.com.br, né? Qualquer empresa, empresário. Finet.com.br. Mas tem uma grafia diferente? F-I-N-N-E-T. F-I-N-N-E-T. É isso? Muito obrigado. Finet, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Ademário, você ainda é pré-candidato. A partir de quando se tornará? Tem um prazo, uma convenção que vai viabilizá-lo candidato? A Suzy deixou aqui seu endereço, né, pedindo para que acesse a fanpage. O Ishimichi deixou aqui também seu endereço. Agora, eu, como agente político, a minha mensagem é, olha, para aqueles telespectadores, os ouvintes aí da TV, para ganhar as eleições precisa combinar com o povo, né? Então a minha mensagem é tentar combinar com o povo para ganhar as eleições. Não peça voto, não hein? pode pedir, né? Tem que de combinar, né? Combinar com o povo. Agora os prazos para as convenções iniciam de 25 de julho até 5 de agosto, são os prazos determinados pela legislação para as convenções onde se homologa efetivamente os registros de candidatura. A partir do dia 16 de agosto começa para valer. Eu faço com ironia, mas acho uma hipocrisia muito grande. Pode dizer que é pré-candidato, mas não pode pedir voto, né? A lei nos imputa cada coisa estranha, né? Demais. César Romão, muito bom tê-lo aqui. Grato por ter autografado o livro A Semente de Deus. O outro está lá, o primeiro exemplar. Você é um grande amigo, eu diria um grande parceiro da minha carreira, eu só tenho gratidão para com você. E hoje esse programa foi um programa de criatividade, né? Eu gostei dessa história de não pode pedir voto, então vamos combinar com o povo. Muito bom. É a mensagem que eu podia deixar aqui. Né? Olha, essa aí do papelzinho de vale na carteira, vale do Racopé, são aulas de criatividade para qualquer MBA de marketing. Olha, você me encontra em todas as livrarias aqui do Brasil, são 12 títulos, estão em todas as livrarias, o mais recente é A Semente de Deus, e no facebook.com/Romão César, ok? Estou lá, atendo com o maior carinho do mundo, e você acompanha ali também no Face toda a minha carreira. Quantos idiomas estão traduzidos os teus livros? São 15 idiomas, 51 países. Aliás, eu quero deixar um recadinho que eu, essa semana que passou, assisti uma palestra da Suzy aqui no Brasil. Eu fiquei encantado com a apresentação dela. Ela foi aplaudida de pé por um público enorme, prendeu lá toda aquela turma durante um grande tempo. Foi sensacional. Eu recomendo aqui no Brasil as pessoas que possam ter acesso aqui à Suzy, que a levem aí para suas entidades, para suas empresas, para realizar a palestra, que, aliás, Suzy, muito bonita. Você está muito de parabéns. Tem alguma palestra programada?
Bom, tenho sim. Agora são nos hospitais. Sim. Porque eu faço um trabalho voluntário também com os pacientes de câncer. E também queria mandar rapidinho um abraço para a escola, né? Que é Pastor João Nunes, que eu fiz a palestra. E é um pessoal muito jovem, também com muitas perspectivas, alguns... E eu saí desse bairro, então eu nasci lá, então voltei para as minhas raízes. E um super abraço, eu amei estar com vocês. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.